Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no vestibular online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá você que nos acompanha, olá você que acompanha o Jornal Potiguar Notícias, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Aqui fala o repórter Pinto Júnior, abraçando e agradecendo a todos vocês que nos dão uma carona no seu automóvel. Um abraço a você que está ligado na 91.9 FM, você que está na 105 FM, na 87 FM, enfim, você que nos acompanha nos diversos recantos do Rio Grande do Norte e através do rádio, muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. O Potiguar Notícias chega a 150 municípios através de 18 emissoras de rádio. Muito obrigado a você que nos acompanha também pela PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias, pela TV Sena, pela TV Natal, enfim, muitas formas, pelas redes sociais do Potiguar Notícias, muitas formas diferentes de acompanhar o Potiguar Notícias. E no programa de hoje, no segundo bloco do programa de hoje, nós vamos conversar com o escritor Sérgio Caetano, que está lançando este livro aqui, que eu estou mostrando para quem está nos vendo através do vídeo, e para você que está nos ouvindo, trata-se do livro Histórias de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua. É pela Caravela Cultural do meu amigo Correia Torres, José Correia Torres Neto. E o José Correia Torres Neto está lançando uma revista bonita agora em homenagem à cidade de Natal. Natal, do Sol à Cidade. Com textos maravilhosos do jornalista Carlos Peixoto, Cassiano Arruda Câmara, José Cleiton do Nascimento, Josélia Carvalho de Araújo, Sebastião Barbosa, Sheila Azevedo, grande jornalista Sheila Azevedo, um abraço para Sheila Azevedo, Kelly Marques da Silva e Tácito Costa. Tácito Costa é o homem do blog, do portal Substantivo Plural, dedicado à literatura no Rio Grande do Norte. Um abraço para Tácito Costa, saindo pelo selo Caravela Cultural. Então, no programa de hoje, no segundo bloco, nós vamos falar de literatura potiguar, vamos falar de literatura do Rio Grande do Norte, com Sérgio Caetano, que está com o seu segundo livro. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais,
saiba que o jornalista Cefas Carvalho está lançando mais um livro no Bardalo às 18 horas. Às 18 horas, todo mundo de máscara e seguindo todos os protocolos para receber o autógrafo do jornalista do Potiguar Notícias, Cefas Carvalho, que está lançando mais um livro no Bardalos, no centro da cidade de Natal. E neste primeiro bloco, nós temos o prazer, nós temos a alegria de conversar com Lenilson Firmino, que já está aqui conosco. Ele é contador da Acerta Contabilidade. Queria, Lenilson, agradecer a sua presença, tudo bem? Tudo bem, Pinto. Agradeço também o convite para participar dessa entrevista. Dizer que, em nome da Acerta Contabilidade e Negócios, né, agradecer aí essa participação, e a gente está aqui à disposição aí para todas as perguntas. Perfeito, Lenilson. Nós estamos chegando ao final do ano e uma das coisas que as pessoas têm pedido aqui, inclusive o professor Adesso, que é seu amigo, é nosso amigo comum, nas redes sociais tem buscado tirar dúvidas o tempo todo. Ele é colunista do portal Potiguar Notícias e falava do seu trabalho que tem esse foco de esclarecer as pessoas, as empresas, acerca da nota técnica, né, do Ministério da Economia, acerca dos feriados, 13º. Nesse tempo as pessoas ficam tanto quanto preocupadas, né, tanto as pessoas precisam receber, como quem precisa pagar para estar dentro das normas, para agir corretamente. Não é isso, Lenilson? Exatamente, Pinto. É a preocupação muito grande dos trabalhadores e dos empresários, como é que poderiam justamente fazer o processo desse pagamento do 13º e como é que ia ser o reflexo nas férias dos trabalhadores que estavam com o contrato suspenso e com redução das cargas horárias e dos seus salários devido à pandemia, né? Devido ao benefício concedido pelo governo. E aí as empresas estavam justamente querendo saber como é que ia ser esse processo, uma preocupação muito grande. E recente o governo emitiu uma nota técnica falando justamente sobre essas dúvidas dos empresários e dos trabalhadores em relação como é que vai ser o meu 13º, como é que vai ser minhas férias, se eu estava com o meu contrato suspenso, se eu estava com minha redução de carga horária. E aí essa nota técnica, Pinto, ele trouxe justamente diretrizes para orientar o empresário de como fazer esse procedimento de cálculo, né? Super interessante. E teve muitos trabalhadores, muitas empresas que deixaram seus trabalhadores suspensos por 2, 3, 4, até 6 meses aí de suspensão, e também com a redução da carga horária. Isso aí reflete, né? E aí nessa nota técnica, o governo enfatizou muito a questão que as pessoas que estavam com o contrato suspenso, eles não iam receber de forma integral o seu 13º. O 13º passou a ser de forma proporcional para aqueles trabalhadores que estavam com o contrato suspenso. Proporcional ao tempo trabalhado. Isso. É bem clara a questão da lei que fala sobre a questão do 13º, né? Para que você tenha direito àquele 1/12 do 13º, você precisa trabalhar no mínimo 15 dias durante o mês. E aí, quem estava com o contrato suspenso, por exemplo, do dia 1º até o dia 30, esse trabalhador, ele, como não exerceu suas atividades durante esse mês, ele perde esse direito a esse AVO, né? Mas quem estava em home office tem direito. Quem estava em home office estava trabalhando normalmente, então tem direito de forma integral. Então, se o trabalhador teve 2, 3, 4 meses suspensos, ele vai receber de forma proporcional. Se passou 4 meses com um contrato suspenso, ele vai receber 8/12 de 13º, né? E a questão que também, claro, o contabilista, o departamento pessoal vai ter que analisar mês a mês a situação desse trabalhador, porque também vai depender do dia que ele entrou em suspensão. Porque se o contrato foi suspenso do dia 1º até o dia 30, ele vai perder o direito daquele mês, né? Um AVO referente ao 13º. Mas, por exemplo, se ele teve o seu contrato suspenso a partir do 16º dia, no dia 16, então ele trabalhou 15 dias dentro do mês, então ele faz jus ao direito daquele mês referente ao 13º. Então, temos aí essas diferenças que a nota técnica falou sobre a suspensão. A suspensão também vai ser analisada mês a mês, dependendo do dia que o trabalhador saiu. Mas ficar bem claro que ele vai receber de forma proporcional, né? E também teve a questão da redução da carga horária e da redução dos salários. Teve trabalhadores, né, empresas que reduziram a carga horária dos seus funcionários em 30%, 50% ou 70%. No caso desses funcionários, eles não vão sofrer nenhuma redução do seu 13º. O 13º vai ser pago de forma integral, mesmo ele tendo tido sua redução, porque pelo entendimento da Secretaria do Trabalho é que ele trabalhou todos os dias, independente de ter reduzido a sua carga horária, tá? Então, suspendeu, recebe proporcional. Se foi só redução da jornada e do seu salário, vai receber de forma integral. Já na questão das férias,
também vai estar influenciando nas férias dos trabalhadores Sim. que estão aí com suspensão, né? Quem teve seu contrato suspenso também não vai contar para o período aquisitivo das férias, né? Então, o trabalhador, ele tem um período aquisitivo de 12 meses, a partir do momento que trabalha 12 meses, ele tem direito a 30 dias de férias. Mas se por acaso ele passou 4 meses, por exemplo, de suspensão, esses 4 meses não vão contar, ele vai ter que trabalhar 4 meses a mais para poder ter direito a gozar suas férias, né? De forma integral. Quem teve a sua redução da carga horária e do salário, ele não vai ter nenhuma interferência. Só a redução ele recebe também de forma integral, não vai ter problema no período aquisitivo. Além dessas informações que o senhor acaba de trazer, quais outras questões que o senhor acha importante tratar? Quais são as principais dúvidas que têm os trabalhadores e que têm os empreendedores nesse momento? Porque vale lembrar que toda essa explicação que o senhor está trazendo é em função da pandemia que nós tivemos, né, que obrigou muitas empresas a demitir ou muitos trabalhadores ficarem recebendo através do governo federal, não é? Mas isso vai ter um fim também, né? Exato. E chegou o momento de fazer o acerto de conta em relação às férias, 13º, porque afinal de contas estamos em dezembro. Daí essa necessidade de passarmos a limpo. Além dessas questões que o senhor está trazendo, quais outros cuidados que as pessoas que têm funcionários, os empreendedores que têm contas a acertar com seus colaboradores e quais as preocupações também dos colaboradores para que ninguém sofra, ninguém deixe de receber o que tem direito, nem ninguém cobre o que não tem direito? Bom, o ideal é assim, a empresa ela tem que ter uma orientação, né? Buscar profissionais que tenham conhecimento para poder orientá-los na questão de como proceder, né? Nesse processo de cálculo. Devido a essa pandemia, né? Se não fosse esse benefício, muitas empresas realmente não tinham condições de ter pago aos seus trabalhadores. Então, esse benefício ele veio ajudar realmente muitas empresas. Por exemplo, tenho clientes hoje que realmente até hoje ainda não conseguiu voltar às atividades, que ainda está com todos os funcionários 100% de forma suspensa. Então, esse benefício veio ajudar nesse sentido. O que as empresas precisam se preocupar é ter a orientação correta na hora de fazer os cálculos, os trabalhadores também orientar seus trabalhadores, né, trazer pessoas que têm esse conhecimento para orientar, porque o trabalhador, às vezes, não é culpa minha, eu não estou em casa porque eu quero, né, não estou suspenso porque eu quero. Então, mas eles precisam saber que existem regras, né, existe a lei, a legislação, a CLT está aí para ditar as regras. Então, por isso que a CLT é bem clara. Se você trabalhou os 15 dias dentro do mês, você vai ter direito a ser um alvo de férias. Então, precisa, tanto a parte dos empregadores como dos empregados, buscar pessoas que tenham esse conhecimento para poder mostrar isso para os trabalhadores e para as empresas. A certa contabilidade trabalha com quais ramos da contabilidade? Uma certa contabilidade de negócio, a gente já inclui o negócio, porque a gente trabalha com diversas áreas do conhecimento, né? Hoje nós somos uma empresa que trabalhamos com serviços de inteligência empresarial, com profissionais da mais alta capacidade, com conhecimento em administração, contabilidade, gestão de recursos humanos, gestão financeira, tá? Então a gente se preocupa com todo o conhecimento, tudo que se passa por dentro de uma empresa, a gente tem pessoas para poder dar orientação. Então a gente trabalha hoje com consultoria, né? Nós somos contadores, consultores. O nosso intuito na Acerta é fazer com que os empresários tenham a contabilidade como uma ferramenta primordial para o crescimento da empresa, né? Hoje eu falo muito que a contabilidade ela é a ciência da informação e tudo que se passa dentro de uma empresa passa pela contabilidade, desde a sua constituição, contratação de pessoal, procedimento de compra e venda, tudo passa pela contabilidade. Então a gente tem muita informação, muitos empresários desconhecem, tratam a contabilidade às vezes como uma forma secundária de lidar com a sua empresa, mas o que a gente quer passar para os empresários, a gente sabe falar que a contabilidade é uma ferramenta primordial e a certa contabilidade de negócio trabalha junto com o cliente, com o parceiro, para o crescimento dele, orientando de forma gerencial, com a contabilidade consultiva, trazendo números, relatórios, fluxos de caixa, balanços e demonstrando justamente onde é a dor do cliente. A gente se preocupa em mostrar a dor, onde é que ele está errando, para que a gente possa orientar a ele sair desse problema e crescer, né? E hoje, devido a essa pandemia, Pinto, existe a necessidade do gerenciamento. Hoje a palavra de ordem para as empresas que estão passando por essa crise é gerenciamento.
E aí a Certa Contabilidade tem essa preocupação de trazer informações gerenciais para as empresas, em qualquer ramo. Nós prestamos serviços de contabilidade no setor pessoal, fiscal, constituição e na parte de gerencial, né? Trazendo informações gerenciais de qualquer segmento. Temos hoje clientes na área de indústrias, comércios, serviços. Então, hoje nós temos uma equipe que sempre que o cliente nos procura, a gente vai fazer todo um estudo referente à empresa dele e se preocupar com os pontos principais para que ele venha a crescer. É certo dizer, Lenilson, que aquele contador que pensava fazer só aquela entrada e sair do livro caixa, esse contador vai estar em extinção, né? O contador hoje ele precisa estar muito antenado nos programas de informática, que atualizam de forma rápida, célere, as documentações, mas sobretudo na consultoria, de orientar, não é ir correr atrás do erro do cliente, é orientar para que o cliente não erre. Esse é o caminho, não é? Exato. Hoje o contador que é antigo, que a gente chama, né, que só se preocupa em mandar um DARF para o cliente, o imposto, isso aí vai ficar fadado realmente ao fracasso. Hoje, o que a gente procura na contabilidade é a essência dela, que é poder fornecer informação. E aí hoje a consultoria é que vai fazer essa parceria de estar lado a lado com o cliente, fazendo com que ele venha se desenvolver. Porque, como você mesmo falou, hoje a tecnologia está aí, a tecnologia faz todo esse processo. Então a gente está lá para poder ver as informações, tirar informações pertinentes à tomada de decisão, né? A contabilidade é a ciência, né, que através das técnicas vai praticar as funções de controle, registro e orientação. A principal finalidade é fornecer informações sobre a composição, sobre a mutação e sobre a variação do patrimônio de uma empresa. Então, tudo que se passa pelo patrimônio da empresa, a contabilidade ela sabe. Então, o profissional indicado para orientar os empresários é o contador. O contador que se preocupa com esse conhecimento, né? Hoje eu também sou professor universitário, a equipe hoje da Certa Contabilidade, os principais diretores são professores universitários. Além de ter, né, prestar serviços para acertar, para nós esse trabalho. Para nós, Lenilson, encontrarmos a Certa nas redes sociais, para conversar com os diretores da Certa, quem está nos acompanhando, liga para onde ou acessa? As nossas redes sociais, a Certa Contabilidade está no Instagram, @acertacontabilidade negócios. Nós temos nosso site, www.acertacontabilidade.com.br. Tem lá no nosso site, nós temos todas as informações referente à nossa empresa, como é que a gente atua, como é o nosso trabalho. Hoje a gente está atuando em várias cidades do Brasil, temos clientes Paraíba, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco. Então nós temos clientes em vários estados do país e clientes de porte, e sempre estar nesse trabalho de justamente, como eu falei, verificar a dor do cliente e sanar essa dor, né? Eu comparo muito hoje o contador como o médico das empresas. Ele faz o diagnóstico da situação da empresa para poder prescrever a melhor solução para ele sair daquela situação. Perfeitamente. Queria agradecer, Lenilson Firmino, a sua entrevista. Muito obrigado e muita sorte para a Certa Contabilidade. Eu que agradeço, Pinto. Para a gente estar à disposição sempre que você precisar sobre qualquer assunto da área contábil, da área de gestão. A Certa Contabilidade sempre vai estar à disposição. Muitíssimo obrigado, muito obrigado, Lenilson Firmino. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Não saia daí, o intervalo é pequeno. A gente volta daqui a pouco conversando sobre literatura com Sérgio Caetano, que está lançando mais um livro. O intervalo é pequeno, a gente já volta, não saia daí. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias.
internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no Vestibular Online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no Vestibular Online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos de volta, abraçando e agradecendo a você que acompanha o Potiguar Notícias, muitíssimo obrigado. E eu vou começar aqui antes de começar a segunda entrevista, trazer aqui o Lenilson Firmino, que foi o nosso primeiro entrevistado. Ele esqueceu de mandar um abraço para toda a equipe da Acerta Contabilidade e eu fiquei aqui com o abraço dele, segurando para passar para vocês da Acerta Contabilidade e também para o professor Aderson, que é seu amigo pessoal e meu amigo pessoal também. Então sintam-se abraçados, vocês da Acerta Contabilidade. Um abraço para o professor Aderson. E aqui no Potiguar Notícias, promessa é dívida, e dívida tem que ser paga. Eu prometi para vocês no bloco anterior que neste bloco nós falaríamos de literatura.
Está conosco o escritor, publicitário e escritor Sérgio Caetano, que lançou o livro Histórias de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua. Quem está nos vendo pelo vídeo, eu estou mostrando aqui a capa bonita do livro, mas você que está nos ouvindo vai acompanhar agora o áudio, a entrevista com o Sérgio Caetano, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Vitor, tudo bem. Prazer estar aqui, né, e agradecer já de antemão o convite. Um prazer, uma alegria para a gente aqui do Potiguar Notícias recebê-lo. E este é o seu segundo livro, não é, Sérgio? Isso. Esse é o segundo. O primeiro foi lançado em 2018. Que trata do quê? O nome é A Maioria das Cores, né? Lamentos e Empoderamento, que são poemas que falam do dia a dia do negro na sociedade, né? A minha temática sempre é voltada para o negro dentro da sociedade. E esse segundo livro já são histórias reais, né? São pessoas... Certo. Vamos conhecer então um pouquinho das histórias reais que estão contidas, escritas aqui em Histórias de Pretos, Pobres e Pessoas em Situação de Rua, do Sérgio Caetano. E você está por uma editora de responsa, como diz os jovens, que é a Caravela Cultural, né? Isso, foi uma satisfação enorme, né? Na figura do professor José Correia Torres Neto. Exato. Que é um grande amigo seu também, por sinal. Ele já foi repórter do Potiguar Notícias. Que bacana. E assim, o professor, junto com a Caravela, né, conseguiu emplacar o projeto esse ano no edital de economia criativa, né, 2020, pelo Sebrae. E aí surge esse exemplar aí que você está na mão. Que maravilha, é muito caprichado o livro do José Correia. Estou aqui, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar ele foi organizador de uma revista muito bonita, Natal do Sol, a Cidade. É uma revista muito bonita, está pela Caravela, com o selo cultural. O José Correia Torres organizou com a ilustração do José do Nascimento, textos maravilhosos do Carlos Peixoto, Cassiano Arruda Câmara, José do Nascimento, Jocélia Carvalho, Sebastião Barbosa, Sheila Azevedo e também Kelly Marques da Silva, Tácito Costa, o homem do substantivo plural. Grande amigo. Não é gente da melhor qualidade, não é, Caetano? É isso mesmo. Meu caro, e você, como baiano Caetano Veloso, tem aqui o nome de Caetano, né, Sérgio? Caetano. É sobrenome que vem do meu avô, né, filho de português, Manuel Matias Caetano. Sim. Né, então, a junção de Portugal com africanos. Com africanos. Me diga uma coisa, de qual região da Bahia você é? Eu sou soteropolitano, né? Sou nascido em Salvador. Da capital. Isso, apesar de ter família no interior, minha mãe é de Nazaré das Farinhas, né? Terra muito proeminente aí, onde o próprio nome diz, né? Vem exportadora de farinha por muito tempo. Bacana. Tem um capítulo aqui do seu livro, Ivan, o Incrível. Me conta a história desse texto. Então, Ivan, engraçado, porque o Ivan... Interessante, o Ivan é o personagem que inicia o livro e também esse livro só existe por causa do Ivan, porque eu ia fazer esse livro, só que ele também seria de poemas. E aí, em 2019, a convite do Shopping Piedade, que é o shopping mais antigo do centro da cidade, em Salvador, eu fui fazer uma palestra. E à noite eu tinha um compromisso no Pelourinho. Nessa ida do Shopping Piedade para o Pelourinho, eu paro em frente à sorveteria cubana, e estava com alguns problemas na cabeça e eu sentei ali, porque você tem a vista da Baía de Todos os Santos, e fiquei, era quase 10 da noite. Pedindo inspiração lá. E aí surge o Ivan, que é o funcionário da sorveteria, que é uma das mais antigas de Salvador, e a gente começa a conversar. E o Ivan começa a contar uma parte da história da vida dele para mim. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, caramba, amigo. Vou escrever. Um dia depois da gente ter esse encontro, eu sento na soleira da casa da minha mãe e pego o caderno e comecei a redigir o que o Ivan tinha me contado. Falei, tem uma história. E aí, a partir disso, eu falei assim, tá aí, o livro vai se chamar o mesmo nome, mas eu vou contar histórias de pessoas reais, pessoas que eu conheço, que eu convivi, ou que eu encontrei como o Ivan, né? Eu gostei dessa pegada, que tem um livro do Frei Beto chamado Tipos Típicos. Sim, que você leu, né? Eu me lembrei desse livro aqui, quando estava vendo aqui esse formato da sua... o seu projeto editorial, o seu projeto de livro. Eu esperava tudo, menos a rua.
Isso aqui já dá para a gente imaginar que tem a ver com o título do livro, né? Sim, esse é um fato curioso do livro, que é a única personagem que eu nunca tive contato físico. Eu não conheço. Fala-se da história da Márcia. Eu não conheço a Márcia pessoalmente. E aí, como é que essa história foi parar aí? Eu concluí a pós-graduação em produção de documentários. E aí, numa dessas aulas, o professor Alexandre e a professora Érica, que inclusive comanda o Olhar Independente, eles lançaram um documentário chamado Alma das Ruas. E aí, são 7 histórias, se não me engano, e aí numa dessas histórias aparece na minha frente a história da Márcia. Eu vi o personagem através da tela e tal, e aí fiquei muito sensibilizado com a história dela, por ser uma mulher negra e moradora de rua, ela contando como se deu esse processo dela viver na rua. Eu acabei de assistir o filme, sentei com a professora e falei, professora, eu estou com o projeto de escrever um livro sobre, que vai se chamar esse nome e tal, e a senhora me autoriza a escrever sobre a história da Márcia, pronto, e aí surge. E esse título é uma fala da Márcia. Quando começa o livro, ou quando começa o filme, ela diz que ela esperava tudo, menos a rua. Né? E aí, sim, quem quiser saber mais vai ter que ler o livro. Não, vamos contar. Aqui a gente vai trazer só a degustação. Só a degustação. O prato completo vai ser comprando o livro, que, aliás, a gente encontra onde? A gente vai fazer, quando eu digo a gente, né, o pessoal na figura da Caravela. O pessoal da Caravela, junto com a cooperativa de livros da UFRN e a Adurne, né, a gente vai fazer o lançamento virtual oficial do livro dia 11 agora, na próxima sexta-feira. Através do YouTube da Adurne, né? E aí o livro aqui em Natal vai estar disponível lá no campus, né? da UFRN, na cooperativa de livros. No espaço de convivência da UFRN. Isso, exatamente. Na cooperativa cultural. Ele também vai estar sendo vendido em Salvador, né? Através de um parceiro, grande amigo meu, que por sinal eu conto parte da história dele no livro, que é o Luiz França, mas o mundo virtual o conhece como o Mago dos Metais. Então, lá na loja do Mago dos Metais também vai ter o livro para quem quiser em Salvador comprar o livro. Né? Bacana. O Filho de Batman, que história é essa? Então... Porque tem lá em Salvador, né? Não, em São Paulo tem um Beco do Batman. O Filho do Batman, ele fala de um grande amigo meu, que é o Givaldo Mascarenhas, mas falando assim, ninguém sabe, lá em Salvador. Mas se você disser Nena ou Cágado, as pessoas conhecem. Nena. E o Filho do Batman, porque o apelido do pai dele era Batman. A gente apelidou o pai dele como Batman. E aí conta a história desse homem maravilhoso, um ser humano incrível, né? Que eu tive a felicidade, tenho a felicidade de ser um grande amigo meu. E um homem que teve que lutar muito e luta todo dia para manter sua dignidade. É uma história muito bacana. Bacana. E tem alguém aqui com meu sobrenome aqui, que é o Edmário Pinto de Jesus. Eita! O Negro e o Drama. Nos conte, sem dizer o drama todo, mas nos conte um pedaço desse texto. Esse é um dos textos que me deu o maior trabalho para fazer. E levou 3 ou 4 meses para eu concluir a história, porque fala de um amigo pessoal que hoje não se encontra mais aqui no plano terreno, né? E que esse é o nome dele de batismo, mas lá em Salvador, na nossa comunidade, ele é conhecido como Marinho Preto. Por que Marinho Preto? Porque dentro do nosso ciclo já tinha um outro que se chamava Marinho Apolônio, que era homônimo de um ex-jogador do Esporte Clube. Eu chamo Jair, né? Porque eu sou torcedor do Vitória, então é Esporte Clube Jair. Né? E a história do Marinho é uma história bonita também, porque é um cara também, era um negro muito batalhador e, infelizmente, adquiriu um câncer por falta de instrução. Ele trabalhava no polo petroquímico. Sim. Para resumir... Trabalho insalubre. E aí ele tinha o hábito, a máscara que ele usava, o EPI que ele usava, o incomodava. O que é que ele fazia? Tirava enquanto estava trabalhando. E aí começou a ter contato direto com os produtos químicos e adquirir um câncer, enfim. E aí é a história, né? E aí você vai lá na cooperativa cultural e entende o restante da história. Isso. Os farelos de Dona Leleu. Os farelos de Dona Leleu. Dona Leleu é uma negra linda. Também conhecida como Maria de Oliveira da Silva. Então, eu só descobri que o nome de Dona Leleu é Maria de Oliveira da Silva quando eu fui fazer uma pesquisa
para saber o nome de 2 filhas dela, porque eu e todos os meus amigos, eu estou com 43 anos, então até os 28 anos eu vivi em Cajazeiras, que é o bairro. Eu e todos os meus amigos só conhecem Dona Leleu por Dona Leleu. A gente nunca imaginou que Dona Leleu tinha outro nome. Tem outro nome, assim, de batismo, né? E é uma mulher, assim, formidável, né? A coisa dos farelos de Dona Leleu é porque eu sempre digo que nós, principalmente homens e mulheres negras nesse país, a gente tem uma capacidade criativa de se reinventar para custear o nosso sustento formidável. E os farelos de Dona Leleu é porque ela ia na fábrica de biscoito, comprava os farelos de biscoito, ensacava num saco que vocês chamam de din-din aqui, né? Lá pra gente é geladinho, e vendia farelos de biscoito. Então, assim, pra gente que era quando eu tinha entre 13 e 14 anos, o lanche da tarde, de assistir a sessão farelo da tarde, eram os farelos de Dona Leleu, junto com algum suco, garapa, que a gente chama. Que bacana. É bem isso aí. Que ideia bacana. E o Nego Flores? Conta uma história do Nego Flores. É um irmão, né, que a vida me deu. Reside aqui no Rio Grande do Norte, ele é brasiliense. É o André Flores, né? E aí ele se intitula Nego Flores. É um da nova geração de mestres artesão daqui, do Rio Grande do Norte, que trabalha com madeira, né? Ele faz objetos de arte e decoração belíssimos. E a gente teve a felicidade de nos encontrarmos. Ele também é publicitário. A gente foi dupla de criação por 2 anos na Arte C, uma agência que eu trabalhei. E pela primeira vez, eu conto isso na história dele, a Arte C, pela primeira vez, tem uma dupla criativa negra. Né? 2 criativos, um redator e um diretor de arte, um design, né? Trabalhando. Isso é uma coisa que não é muito comum, né? Não, de forma alguma, né? E outra coisa que chama atenção, inclusive na história do André, é que nesse meu percurso como publicitário, eu nunca trabalhei com uma criativa negra, uma mulher negra. Então, são coisas que estão aí, alguns fragmentos e nuances, para que a gente tenha um olhar maior, né? O livro não está só contando histórias, ele está trazendo provocações também. Né? Pois é, e esse tema, né? Porque esse tema aqui, antes de começarmos a entrevista, nós falávamos de livros, de outras obras, que trata das pessoas que muito tempo foram invisibilizadas pela sociedade, pela mídia, né? Tem a emissora de televisão que se orgulhava de não colocar negro, né? Negro tinha que aparecer ou como empregado doméstico, ou então só se fosse o rei capataz, ou se fosse no futebol, porque não tinha jeito, né? Exato. De preferência fosse o rei do futebol. Exatamente. Senão não tinha vez na TV, inclusive. E a gente está percebendo que há uma inquietude no sentido de afirmar, não só de afirmação, né, dos valores do povo negro. Eu leio bastante aqui no Potiguar Notícia a coluna da Ana Paula Campos, né, que ela trabalha muito esse tema. E mais recentemente, a nível mundial, foi mostrada a questão do assassinato do George Floyd, que criou todo um movimento a nível de mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos. Como é que você vê atualmente? Está abrindo, e aqui vamos registrar aqui a empresa em que você trabalhou, que teve que oportunizou, né, esse momento de ter 2 criativos, né? Ela não abriu mão do talento por causa da cor, né? Que no caso a Arte C, do Arturo Arruda, né? Sim. Então a gente percebe que o negro começa a chutar a porta no bom sentido e dizer a arte, o talento é que importa. Então, para chegar até lá, recentemente agora, a gente falando de literatura, a Djamila Ribeiro foi agraciada com o prêmio Jabuti, né? Sim. Ela e o Laurentino Gomes também com o livro Escravidão. Então, assim, cada vez mais se faz mais importante essa ocupação de espaço. Dentro desse norte que você trouxe, da Arte C, no caso, né? Na figura do seu empreendedor Arturo Arruda, e também do diretor de criação, que na época era o André Bamberg, colega, amigo baiano também, e que teve a postura como diretor de criação de apostar realmente no talento, né?
Eu acredito muito que e aí a gente tem a Ana Paula também, que está fazendo esse trabalho belíssimo, né? Principalmente nessa coisa do contar a história, né? A Ana Paula tem uma presença muito forte nisso. E eu acredito que cada vez mais a tendência é que... Não tendência, né? Acho que o termo não é esse. Se você olhar para tudo que está aí posto, as construções, as empresas e tal, elas têm suor e sangue das pessoas negras. Então, como bem visto e pontuado por você, que dentro das emissoras de televisão estava relegado sempre um papel de subalternidade, há um movimento, né, contínuo de tomada do espaço, né, de se colocar à frente, de sermos uma potência criativa, porque é isso que nós somos, né? Desde a antiguidade somos povos antigos, né? E aí deixar bem claro quando se diz, né, que descendentes de escravizados, né, tem esse termo. E eu gosto muito de dizer que nós somos descendentes de reis e rainhas e deuses, né, os encantados, né? E aí a gente tem na figura da mitologia e da ancestralidade africana a figura dos orixás, né? Então tem todo um universo aí que não foi apagado da memória, né? A epistemologia da coisa vai procurando europeizar a história. Ou branquear. Né? Ou você mais comedido em relação a isso, mas é muito isso, né? Então, surge aí esse movimento que a gente, para você ter ideia, há meses a Djamila Ribeiro é a autora mais lida no país, nacionalmente, né? Você tem, agora mesmo no Prêmio Jabuti, além dela e do Laurentino, houve outros consagrados negros e negras, e houve muitos indicados. Um livro importante eu já comprei do Laurentino, que é Escravidão, né? Isso, eu li foi o que ganhou o Jabuti. Foi justamente o que ganhou o Jabuti. E que ele fecha, né? Ela tem a trilogia. Isso. Né? Eu li a trilogia, até resumir, quem quiser, os 2 primeiros livros do 1822, eu li e resumi, está na coluna do Pinto Júnior, no Potiguar Notícias. O segundo livro também eu li e escrevi um pequeno resumo sobre o livro. O terceiro livro eu estou acabando, mas já comprei Escravidão, que está na fila para ser lido. Mas já, assim, passando pelos 3 primeiros livros, você vê que nos 3 primeiros livros do Laurentino Gomes, ele traz sempre essa questão da escravidão, né? E a escravidão foi, vários momentos... em vários momentos foi motivo de não fazer mudanças políticas ou de fazer mudanças graves políticas para manter a escravidão, né? Sim, sim. E hoje o povo negro ele ainda luta por esse espaço que há muito tempo, nessas 5 décadas, não é? O Brasil continua ainda não tendo uma política compensatória, né? A gente teve nos governos recentes as cotas, né? Que eu queria até lhe perguntar sobre isso. Qual a sua opinião sobre a política de cotas? Favorável, né? Assim, eu sempre sou favorável, partindo do princípio de que trazidos para cá, né? Arrancados da pátria, trazidos para cá, e aí no dia 13 de maio de 1888, eu tive recentemente fazendo uma pesquisa no Engenheiro de Ceará-Mirim, e o que a história diz é que, a partir daquele dia, se abre as senzalas e diz, vocês estão livres. Como assim? E aí? Diferentemente dos Estados Unidos, que houve, pelo menos após a abolição dos Estados Unidos, se deu um pedaço de terra e um animal de carga para que houvesse uma transição, né? E a nós o que nos foi relegado é que no dia 14 de maio é instituída a lei da vadiagem, onde todo negro que é pego na rua fazendo batuque ou se reunindo para fazer capoeiragem é preso. Então, assim, no mínimo, e aí a gente traz a gente estava até conversando, né, sobre as capitanias hereditárias, o próprio nome já diz, pedaços de terras hereditários, e aí, assim, como é que eu, Sérgio Caetano, vindo lá da periferia de Salvador, vou competir com a pessoa que tem a mesma idade que eu e que tem uma gama de privilégios educacionais, socioeconômicos e tal. Então, é desigual. Como a gente pode
tentar fazer uma equidade. As cotas para mim, são o primeiro passo. Elas não podem se resumir só a elas. Mas para quem nunca teve uma oportunidade de, no mínimo, botar um pé um pouco mais na frente, né? ver o sol brilhar, ela é de suma importância. Inclusive para que se abram outros tipos de cotas, né? Quando a gente fala das políticas públicas afirmativas, ano passado eu escrevi um artigo científico sobre o lugar do negro no audiovisual do Rio Grande do Norte. E uma pesquisa nacional foi feita de que todos 144 filmes produzidos, apenas 1% tinha uma mulher como roteirista ou uma mulher negra como roteirista ou diretora. Então, assim, não é só a cota para o negro, né? E aí a gente abre também a equidade de gênero, né? De gênero, para as mulheres também. Exatamente. A Ana Paula Campos trabalha muito isso aqui no... Você acessa potiguarnoticias.com.br e vai na coluna Ana Paula Campos, que tem bastante sobre esse tema, que o Sérgio Caetano está aqui. Sérgio, se a gente quiser lhe encontrar pelas redes sociais, como é que fazemos? Eu estou no Instagram com Arte de Sérgio Caetano, né? @Arte de Sérgio Caetano. Isso, Sérgio, acabou, agora que estava ficando boa, a entrevista acabou. Nosso tempo, o nosso diretor está dizendo que já era, mas que ainda haverá primavera. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, e toda a equipe do Potiguar Notícias aí. E mais uma vez, né, em 2018 eu estive aqui com a Michele. Michele Paulista, um abraço para você. Um abraço aí para a Michele e para todo mundo que nos vê, nos ouve, né? Isso. Muitíssimo obrigado. E a gente finaliza aqui agradecendo e parabenizando José Corrêa Torres, que está lançando essa revista bonita, Natal, do Sol à Cidade, com textos de Carlos Peixoto, Cassiano Arruda Câmara, o pai de Arturo, viu? Isso. José Cleiton do Nascimento, Josélia Carvalho de Araújo, Sebastião Barbosa, Sheila Azevedo, Marques da Silva e Tácito Costa. A todos vocês que nos acompanham, nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado. A gente se encontra pelo Potiguar Notícias e até mais.